pelo formato e o tamanho do mercado local, o atendimento acaba tendo que ter um conhecimento a mais e exercer funções além da sua necessidade natureza. O que eu quero dizer? O atendimento, muitas vezes, ele tem que ser, além de atendimento, um consultor. Consultor de marketing, consultor de branding, consultor de embalagem, até pela experiência que ele tem, né? E muitas vezes até pela ausência de um gestor de marketing, de um diretor de marketing, você acaba exercendo essa função também. No papel e na teoria, o atendimento é o cara que vai fazer a ponte do cliente com a agência, né? E da agência com o cliente. Durante muito tempo, e logo nos primórdios, eu há muito tempo vivi um pouco isso. O atendimento era o cara que era o responsável pelo cliente, e muitas vezes quando um atendimento saía de uma agência e ia para outra, os clientes iam agregados a ele, né? Com o passar dos anos, com o foco fugindo mais para o criativo, isso diminuiu drasticamente, porque o cliente já entendia que a agência não era o atendimento. Ao meu ver, essa questão do atendimento ter tido esse brilho inicialmente se deve muito também ao fato do mercado, no começo do mercado de publicidade, João Pessoa, Paraíba, existiam os corretores de propaganda, que eram que um amigo meu chamava de eu agência. Era o cara que tinha uma pasta embaixo do braço, conhecia um menino que mexia no CorelDRAW, né? E que chegava com uma coisa, fazia, produzia, o cara sozinho fazia mídia, fazia criação, fazia acompanhamento, tudo, né? E era atendimento ainda. Com esse crescimento da criação, o cliente começou a enxergar que quem fazia a peça dele não era atendimento, ele sabia que tinha uma equipe por trás do atendimento que era responsável por fazer isso. Então, a fidelização do cliente se voltou mais para a agência e não para a pessoa do atendimento, né? De certa forma, o atendimento foi perdendo até a sua força dentro da agência, né? Porque teve o tempo do brilho dele, que foi o começo, em seguida foi a criação, e hoje a gente está vendo muito o brilho dos planejadores. Hoje, as grandes peças-chave nas agências, e até por pode-se dizer, até por é um mercado carente localmente dos planejadores, entendeu? Mas a função do atendimento, sempre for na forma teórica, é o cara que é responsável por fazer a ponte. É o cara que faz o briefing, que tem que conhecer muito bem o cliente, tem que conhecer muito bem o negócio do cliente, entendeu? Para que ele, quando faça um briefing assertivo, entendeu? Na hora que ele chega na criação para discutir o briefing, para conversar quais são as soluções, ele faça um negócio mais assertivo, que dê um norte, né? Ele funciona muito também como, acho que uma função do atendimento é ser meio que uma bússola, entendeu? É ele que vai balizando, não, está no caminho errado, o caminho é esse, vamos por aqui e tal, não, isso aí. Então acho que essas são as funções do atendimento. Só resumindo, ser a bússola e ser o contato entre cliente e agência e cliente. Acho que essa é o cerne, é o resumo do atendimento. Essa pergunta é polêmica, mas ao mesmo tempo eu não acredito nessa polêmica, né? Muita gente fala da briga do atendimento com o setor criativo, porque o atendimento quer que seja rápido, vamos lá, os criativos estão dizendo, bem, isso aqui não é tapioca não, que você chegou, botou a gominha, está pronto, não, tem que ter trabalho. Concordo. Mas aí a gente entra numa deficiência que o mercado a gente tem, que é justamente a falta, que eu falei anteriormente, dos planejamentos. Muitas vezes as coisas acontecem degringolando prazo, com a famosa deadline que é para ontem, é que as pessoas não se programam, elas não se planejam, elas não fazem um cronograma, muitas coisas acontecem para apagar incêndio, né? Então acaba gerando. Eu sempre me dei bem com os criativos, é tanto que eu posso dizer que na minha experiência de mais de 12 anos de propaganda, eu conheço mais criativo do que atendimento. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com o pessoal da criação, mas eu acho que também se deve pelo fato de quando eu era estudante de comunicação, eu pensei em ser criativo. Só que eu vi que esse atendimento dava mais dinheiro. E eu tinha dinheiro para criar, então decidi esse atendimento e me realizei profissionalmente.
E descobri que dava para ser criativo como atendimento. Né? Então, existe a má fama, né, de que os atendimentos são... Pode ver que todo mundo gosta de mim. Mas, lá na Antares, tinha um sócio da Antares, que é Augusto, que ele dizia que a cadeira de atendimento tem que ser de madeira e tem que ser desconfortável, porque lugar de atendimento não é no ar-condicionado nem é na agência, é no cliente. Acredito piamente nessa história de que tem que ser na rua, você tem que estar perto do cliente. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo, na ESPM, lá um curso de férias, e o professor lá, que era Paulo Corrêa, ele dizia que o atendimento bom tem que ter um cronograma semanal e visitar todos os seus clientes, entendeu? Mesmo que seja para chegar e tomar um cafezinho, entendeu? E outra coisa que ele disse que era fundamental era todo atendimento deve conhecer todo mundo do cliente. Ele deve conhecer e deve se tratar bem com a secretária, com a mulher que traz o cafezinho, com o rapaz da limpeza, com o dono principalmente e com as pessoas que fazem a empresa. Porque você olhar uma empresa, a empresa não é só o prédio, a empresa não é os bens que ela tem, não. A empresa são as pessoas. E você, como atendimento, você lida especificamente com as pessoas. Então, o dia a dia, eu acho que o atendimento nota 100 e o atendimento perfeito é o atendimento que tem uma boa relação com o cliente, que por exemplo, quando eu estava nas outras agências, eu tinha uma relação com meus clientes de não precisar marcar nada. Eles sabiam que eu chegava, entendeu? Só dava um toque, eu estou chegando, venha-se embora, venha tomar um café, venha conversar. Porque a partir dessas conversas, a partir desse contato, dessa presença marcante, é que surgem as ideias, é que surgem as oportunidades de negócio, entendeu? E que você consegue gerar mais receita para você, para a agência e para o cliente. Então, eu acho que o dia a dia de um atendimento tem que ser na rua. Tanto que os meninos da criação, com essa história da briga, ficavam dizendo: bora, pra rua, vamos todo mundo pra rua, o que é que os atendimentos estão fazendo aqui? Quando a gente ficava perturbando muito para agilizar, para diminuir o prazo das coisas, vamos pra rua. Mas realmente, atendimento no dia a dia tem que estar na rua. A relação, vamos voltar para a primeira pergunta, né? Tinha a história do você falou, que eu falei no início, a relação com o atendimento era mais fixada no profissional de atendimento, né? Hoje essa relação, eu acho que tem uma palavrinha que é fundamental para que se tenha uma boa relação de atendimento com o cliente, que é respeito e confiança. Confiança, principalmente. Entendeu? Eu tive clientes de... O empresário viaja muito e tal, e eu tive cliente de... Estou com a mídia aqui, preciso da tua assinatura para a gente autorizar para entrar com o filme no ar. Beleza, Gustavo? Não, pode assinar aí. Então, assim, ele confiava em mim. Eu sabia também qual era o parâmetro. Eu sabia que eu não podia fazer algo que fosse 50 mil, porque o limite dele era de 25. Então, assim, tinha muita confiança. Tive confiança de cliente, dele não olhar a peça, de eu fazer, tem que entrar no ar. Tá legal, posso mandar? Pode. Então, assim, ele confiava também no meu taco para dizer, o cara comprou. Ele sabe mais ou menos como é que eu gosto, o Gustavo não vai fazer nenhuma loucura. Entendeu? Então, assim, eu acho que a relação com o cliente deve ser principalmente de confiança. Com a agência, eu acho que também, eu reforçaria mais a questão do respeito pelo profissional. Do meu jeito, teria que ter muita confiança também, né? Já que a grande maioria dos proprietários de agências locais são atendimentos, né? São pouquíssimos que têm uma ligação maior com a parte criativa, mas a grande maioria é atendimento. Então, assim, na hora que você se torna atendimento de uma agência dessa, você tem que ter a confiança do cara, tem que ter o respeito desse cara, porque esse cara, você está levando a receita para dentro da agência, né? Você que está levando o resultado. Então tem que ser.
Agora, isso também tem que ser em duas vias, entendeu? O atendimento também tem que respeitar a hierarquia, tem que respeitar a forma como a agência funciona, né? E também tem que confiar nos profissionais que estão na agência. Porque na hora que eu chego e lanço um briefing e quero que seja criada uma campanha completa com filme de tenho que confiar. Até porque na hora que eu for apresentar essa peça para o meu cliente, eu tenho que estar apresentando uma peça que eu confio, que eu dizer, isso aqui vai trazer o resultado que a gente está buscando. Então, eu acho que nessa questão das relações tem muito disso. Ainda tem a história do paradigma, né? Que o atendimento, quando está no cliente, é a agência, e quando está na agência, é o cliente. Né? Eu acho que esse paradigma é verídico à essência, né? Porque na hora que eu estou lá, o pessoal está criando, eu, por ter a confiança e por conhecer o cliente, eu sei o que, é que o cliente vai ser mais fácil de aprovar, eu sei até onde o cliente é ousado, até onde a gente pode, né? Não, vamos sair do quadrado aqui, vamos fazer uma campanha que vai revolucionar. Eu sei quando o cliente aceita e sei quando o cliente não aceita. Eu sei quando a campanha não é meramente criativa, bonitinha para ganhar prêmio, mas é uma campanha que vai trazer resultado, né? Eu sempre bati muito nessa questão de campanha bonitinha que não traz resultado. Para mim nunca me interessou. Meu objetivo era trazer venda, trazer resultado. Para mim esse é o prêmio, entendeu? Ganhei prêmios, ganhei durante minha experiência em outras agências, ganhei vários prêmios. Mas meu prêmio maior era chegar e, a gente aumentou o número da gente, a participação do mercado aumentou, né? Aumentou o número de clientes, aumentou o número de alunos, então acho que isso é o que movimenta e o que gera uma relação saudável. Eu acho que o segredo também é se ter relações saudáveis. Tem um caso muito interessante de um cliente, de um segmento colégio, né, que eu atendi quando eu trabalhei na Antares. E a gente sempre foi um cliente muito conservador. E a gente fez uma campanha, era para... Eu mando até para depois, se vocês derem um e-mail, eu mando para vocês o link da campanha. Era uma campanha para o Dia das Mães. E foi uma campanha que o prazo estourou da produtora, tudo zebrou. Mas era um filme fantástico, diferente de tudo que o cliente já tinha feito. Era uma campanha que fugia totalmente do padrão e que a gente fez e que aconteceu isso que eu falei. O filme era de 1 minuto, no dia a internet deu pau, o cliente estava em viagem, então para ele baixar esse filme, para ele conseguir assistir, não dava no aeroporto. E eu disse a ele, amigo, você confia em mim? Confio, então vamos soltar o filme. E era um filme que era veiculação de 1 minuto também, envolvia uma ação no evento do Dia das Mães. As mães iam para, na época estava um circo, aí antes do espetáculo, que era um espetáculo fechado da mãe com os filhos, ia passar esse filme. Depois os alunos já tinham ensaiado, iam cantar uma musiquinha para a mãe, a música de Chico César, tudo era um negócio de muito risco e muito grandioso. Resultado da ópera, o filme foi um sucesso, as mães choraram, funcionou, então, né? Todo mundo comentou e o cliente não aprovou. Não aprovou, não viu, mas adorou a ideia. Então, assim, com esse mesmo cliente, tive campanhas belíssimas, que eu digo, estamos no caminho certo, e eu pegar brigas homéricas com o homem, porque ele não quero. Aí tem um limite, assim, que é o limite da sua confiança no seu trabalho, você diz, isso aqui funciona, e que o cliente chega e diz, beleza, você está dizendo que funciona, mas eu não quero. Aí é a hora que você chega e diz, você não quer que a gente faça isso? Então, amigo, a gente vai fazer o que você quer, a contragosto, mas fique ciente que, né? Por isso que eu disse a história depende do cliente, você tem que conhecer o cliente, você tem que saber qual é o limite do cliente. E tem cliente que não vai aprovar, tem cliente que quer a panelazinha dele de feijão com arroz, entendeu? Para ele estar satisfeito, você bola altas ideias mirabolantes, ações promocionais, tal, tudo engrenado, com rede social, com tudo, mas o cliente não quer.
feijãozinho com arroz. Então assim, cabe a você tentar fazer do feijãozinho com arroz, um feijãozinho com arroz com um temperinho a mais bonito, né? Mas claro que garanto a vocês que 99,9% das coisas legais que você sabe que dá resultado, que é criativa e que é boa, não precisa de muita defesa. Entendeu? Se é boa e se é concreto, se o cara vê que tem um planejamento por trás, que a mídia está bem engrenada, que tudo está funcionando, tudo se encaixa, que atende o problema de comunicação, o cara só não vai aprovar se o cara realmente for muito louco, ou então não tiver muita referência na vida e faz o feijãozinho com arroz, entendeu? Porque na hora que você faz um negócio legal, funciona. Eu acho que a dificuldade principal mas que diminuiu muito, é o amadurecimento do mercado, né, nessa questão das relações agência-cliente, agência, diretores de marketing, os veículos, mas melhorou muito. Eu acho que as agências têm imposto ao mercado como um todo, né, todos os stakeholders envolvidos, seja veículo, cliente e tal, as agências têm se impondo mais. Eu acho que isso é importante. Acho que essa é a primeira grande dificuldade. Eu acho que outro ponto importante é a questão do amadurecimento das agências, na questão de como reter os profissionais, entendeu? Por exemplo, chega um ponto que o cara está lá, ou o cara se acomoda, ou o cara, sei lá, o que o cara vai fazer? Vai viver o resto da vida, né? Eu acho que isso acaba sendo refletido na hora que os clientes pagam a criação direito, que os veículos respeitam o comissionamento. Então, assim, é tudo muito engrenado, né? Eu acho que a outra dificuldade é a necessidade de todo mundo que está no meio de comunicação se manter bem informado, entendeu? Sempre se manter, consumir muita cultura. Acho que todo mundo que trabalha com comunicação tem que gostar de música, tem que gostar de cinema, tem que gostar de teatro, porque não que eu acho que publicidade seja arte, não acho que publicidade seja arte não, mas eu acho que a publicidade se alimenta da arte, né? Então eu acho que o cara quiser seguir esse caminho tem que estar sempre se reinventando, tem que estar sempre aprendendo algo novo, viajando, entendeu? Para conhecer cultura nova, para mudar os ares. Eu acho que só não tem muita dificuldade, acho que é um desafio, não diria dificuldade não, acho que a profissão da gente é um desafio, entendeu? Ainda mais para um mercado, né, pequeno como o nosso. Nessas viagens que eu fiz para fora, conversando com os caras, na hora que os caras sabem que a gente faz um filme que ganha prêmio, quanto foi esse filme? Não, foi R$2.500. Os caras, hã? R$2.500 isso? Então acho que a gente se reinventa, entendeu? Na dificuldade, por isso que eu acho que é o lado positivo da dificuldade. Na dificuldade é que você se forja, que você tira proveito, arranja soluções, entendeu? Então acho que, né, por exemplo, o próprio Edu, tem um filme que eles fizeram para a Aliança Francesa que eles ganharam Profissionais do Ano, que foi um filme com uma puta de uma ideia, mas que com um custo baixíssimo, né, perto dos outros concorrentes que eles enfrentaram lá. Então acho que as dificuldades acabam sendo vantagem, entendeu? E aprendizado. Acho que a principal consequência do brief mal feito é a briga que você vai pegar com a criação, porque você vai gerar uma refação, né? Brief mal feito é sinal de que o problema de comunicação não vai ser resolvido, é sinal de que o cliente não vai aprovar e que a criação vai ter que trabalhar de novo numa outra campanha. Então, eu acho que brief mal feito é sentença de morte na certa, entendeu? Sentença de morte, porque ele depõe contra a agência, o brief mal feito depõe contra o atendimento, né? Depõe contra a criação. Então, assim, todo mundo sai perdendo, né? Expedito da Antares, ele dizia um negócio que era muito arretado. Ele disse que quando você fecha com um cliente novo, você tem como se fosse uma conta. E quando você chega de expectativas, cliente novo, tal, novos desafios, você tem essa conta com saldo positivo.
toda vez que você dá desculpa o termo, uma cagada, essa conta vai sendo debitada. Vai sendo debitada. Então, assim, na hora que você começa a cometer esse tipo de erro, chega uma hora que sua conta vai ficar negativa e que o cliente vai para outra agência com certeza absoluta. Né? Normal, o cara, não vou ficar numa agência que não está me trazendo resultado e que não está me atendendo a contento. Então, assim, eu acho que o briefing mal feito, consequência dele é... Eu tive, na minha experiência em agência de propaganda, tive a experiência de trabalhar em uma agência onde eu tinha que prospectar cliente, porque era uma agência que estava em formação, e tive a experiência de trabalhar em uma agência onde de 2 em 2 dias eu ligava, recebido a ligação, a telefonista passava uma ligação de um cliente que queria ir para a agência. Então, assim, o que é que provoca isso? O tempo da agência, as relações que você constrói, né, as relações que o dono da agência constrói, porque é a história do boca a boca. Né? Se a agência faz um trabalho legal, na hora que ela veicula uma peça, peça legal, né, tem um conceito, é criativa, tem a assinaturazinha do lado ali, vai gerar uma procura. Né? Por isso que as agências assinam as peças, porque elas querem mostrar, chancelar o trabalho como sendo deles. Esse trabalho é meu. Entendeu? Eu tenho know-how para fazer isso. Então, assim, existe os dois lados. Existem agências que tem que prospectar cliente, né? Que muitas vezes acabam entrando em brigas, porque já é um cliente de alguma outra agência. E existe agência onde o cliente é quem procura. Então a gente tem os dois tipos. Né? Depende muito vai depender do quê? Vai depender da agência, vai depender do cliente. Tive experiência de ser professor durante um tempo e tive experiência de ir até lá no IESP várias vezes, falar na semana da agência e tal. E todo mundo perguntava assim, mas para o seu atendimento o que é que eu preciso ter? Qual é o know-how que eu tenho que ter? Eu tenho que saber o quê? E eu sempre disse e acredito muito que eu acho que seja atendimento, seja criativo, você tem que ter boas referências, tem que ter bom gosto. Eu acho que para trabalhar em qualquer área de comunicação você tem que ter bom gosto. Entendeu? Me desculpe os bregas, mas irmão, se você não tiver bom gosto, se você não vai rolar. Né? E para o atendimento acaba tendo que ser um pouco desinibido e saber conversar com as pessoas. Né? Outra coisa que é importante para esse atendimento não precisa você entender 100% do segmento, de todos os segmentos que existem. Entendeu? Você precisa entender um pouquinho de cada segmento. Você precisa, na hora que você, por exemplo, você chegou na agência, o dono da agência chegou e disse, você vai atender tal cliente. Antes de conversar com o cara, estuda um pouquinho o mercado, estuda a concorrência, olha o que é que os outros estão fazendo. Então, assim, tem que ter um certo conhecimento. Né? E tem que ser um generalista. Né? Tem que saber qual é a relação com a economia, qual é a relação com a administração, qual é a relação, como é que as coisas, o poder público influencia. Né? Um déficit do nosso mercado muito grande, que acaba sendo uma outra dificuldade que eu até esqueci de citar. Por exemplo, quando você entra numa campanha política, toda campanha política ela é montada por pesquisa. Então, assim, quando você vê um guia eleitoral, aquele guia está respondendo a uma pesquisa. E essa é uma dificuldade no ramo privado. São pouquíssimos mesmo. Pouquíssimas empresas privadas fazem pesquisa. Então, assim, acaba sendo ruim. Então, você acaba tendo que fazer as coisas meio que no achismo. Por isso você tem que conhecer muito. Por isso você tem que conversar com os clientes. Né? Saber responder, todo atendimento tem que saber a pergunta-chave, que é: por que fulano comprou ao meu cliente? O que foi que fez ele fechar negócio? Entendeu? Qual é esse diferencial? Porque isso precisa ser ressaltado. Entendeu? Que é o que a pesquisa faz. Né? Então, eu acho que o atendimento tem que ser esse generalista,
tem que saber conversar com as pessoas, né? Com todo mundo, não é só com o dono que você tem que conhecer, tem que falar com o dono da empresa, tem que falar com o vendedor da empresa, tem que falar com o administrador da empresa, para entender como é que funciona o todo. Então, eu acho que esses são as coisas fundamentais para o mantenimento.